Agora sim, vamos falar dele. Menino Ney. Neymar Júnior. Acabei de gravar um vídeo falando sobre os 26 convocados, né, da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 pelo Carlo Ancelotti. Né? Falei sobre cada jogador, falei sobre jogadores, né, surpresas, né, que foram convocados, que muita gente não esperava que ia ser convocado, né, no caso do Everton, o Ryan, né, que veio crescendo nos últimos tempos, né, foi um jogador que foi ganhando espaço na seleção nos últimos tempos, Igor Thiago, né, mas hoje a gente vai falar sobre um jogador que não precisa nem falar muito, né, é um jogador que pra mim, como eu falei no último vídeo, pra mim é um dos melhores jogadores de habilidade que eu vi jogar. E que tinha aquela coisa de se ia ser convocado, se não ia ser convocado, físico, né, muito de extracampo, que eu acho que nem foi algo que fez muito barulho, o extracampo do jogador que eu vou falar, mas é um jogador que muita gente não sabia se ia ou não ia, e até no dia que teve a convocação, né, no dia 18 de maio, parecia que tipo, todos os jogadores já tinham sido convocados, e aí abriu uma vaga, e aí o pessoal ia saber se o Neymar ia ou não ia, porque não falava de outra coisa. Tipo assim, não era a convocação da seleção brasileira, era a convocação para ver se o Neymar iria. Só falava de Neymar o dia inteiro. E ele foi convocado, né? Então, na minha opinião, eu não tinha... Na minha opinião, para falar a real, eu era a pessoa que tava não torcendo, mas eu achava que a seleção deveria jogar sem o Neymar. Porque, como eu falei, o Neymar é um ótimo jogador. Eu acho que o Neymar, a fase que o Neymar está vivendo hoje, a fase de futebolística que ele está vivendo hoje, não resume, não é vamos dizer assim, não vai dizer o que o Neymar jogou a vida inteira. Não sei se entenderam. Tipo assim, o que ele tá jogando hoje, não é tipo, nossa, o que o Neymar jogou hoje resume a carreira dele inteira. Não. O Neymar jogou muito bem, é um jogador muito habilidoso, é um dos jogadores mais habilidosos que apareceu no futebol mundial. Né? E não sou eu dizendo, muitas pessoas já falaram isso, né? Guardiola já falou isso do Neymar. E eu acho que a situação dele atual como jogador não resume a carreira dele. Né? Então eu acho que, tipo assim... Mas eu também não sou aquele cara que fico preso na visão de tudo que o cara fez, a história do cara faz ele merecer a convocação. Tipo, o cara jogou pra caramba. Pô, ele merece ser titular. Bom, mas ele não joga há muito tempo. Pô, mas ele jogou pra caramba há 2 anos atrás. Vamos convocar ele. Ele é gênio. Tipo, eu não sou muito desse cara. Eu entendo que eu acho que o Ancelotti, ele é um cara que ele é um técnico que ele pensa de uma forma que não deixa as vozes de fora, né, as vozes da imprensa, dos torcedores, entrar na mente dele. Eu acho que se ele convocou o Neymar é porque ele tem, mesmo que, vamos dizer que a ideia do Ancelotti era não convocar o Neymar de primeira. Tipo, mano, não vou convocar o Neymar não tá jogando bem, o físico dele não é bom. Mas vamos dizer que aí ele foi vendo que o Neymar poderia ter chance. Acho que os cortes na seleção de Estevão e Rodrigo, principalmente do Estevão, né, que o Rodrigo já estava meio cortado antes, já tinha sido cortado há um tempo. E aí o Estevão também veio ser cortado. E o Estevão, que era um dos caras da seleção, né, não só de mídia, mas de criatividade, né, de velocidade, abriu uma vaga, né, pro Neymar ser o cara de criatividade. Então eu acho que o Ancelotti, depois desse corte do Estevão, eu acho que a chance do Neymar aparecer na mente do Ancelotti aumentou. Então eu acho que o Ancelotti pensou, pô, já que o pessoal tá falando muito Neymar, com certeza ele deve ter conversado com o Neymar, deve ter falado com o Neymar os planos dele, e eu acho isso muito importante,
né? Eu acho que quando um técnico ele fala, ó, eu vou chamar você, mas vamos fazer isso, né? Porque os dois ganham nisso, né? Eu acho que o Neymar, ele tem um negócio que o pessoal fala, tipo, que o Neymar é o cara que vai comandar a seleção. Eu acho que talvez até uma época pode ter acontecido isso, mas eu acho que hoje em dia não vai acontecer mais, sabe? Eu acho que o Ancelotti ele deixa muito claro que o Ancelotti não quer ser o cara chato, não quer ser o cara de, ó, a minha seleção vai jogar só quem eu quero, né? Eu não quero jogador assim. Eu acho que o Ancelotti ele conversou com o Neymar e eles devem ter batido um papo que fala, olha, eu sei o que é melhor pra você. O meu esquema aqui, eu vou tentar criar um esquema em que você possa jogar bem. Não acredito que a seleção vai jogar toda em cima do Neymar. Porque a gente já viu isso em 2018, 2014, 2018, 2022 e não deu certo. Então eu acho que o Ancelotti ele tem um plano e vai usar o Neymar como uma peça que vai ajudar a seleção a concluir o que ele quer, né? O que ele acha que pode ser o melhor para a seleção. Então eu acredito que essa convocação do Neymar ela pode sim ter acontecido por conta de pressão, mas eu acho que bem menos do que se fosse outro técnico. Porque eu acho que o Ancelotti, ele, o cara é o maior técnico de título, que ganhou mais títulos da história, se não me engano. É. Tipo assim, ele não vai falar, o torcedor lá de uma cidade interior de São Paulo tá falando que eu tenho que convocar, vou convocar ele. Não, acho que ele não tá nem aí, sabe? Eu acho que ele deve ter visto isso, claro que às vezes isso deve ter meio que dado uma irritada nele. O pessoal todo mundo pediu Neymar, até ele fala na convocação, tipo, recebi a opinião de muita gente, de influencer, de cantor, de apresentador, de ex-jogador, de jogador. Mas eu acho que isso foi algo de começo, mas depois eu acho que ele deve ter visto nessa não ida do Estevão e essa chance do Neymar ir, uma chance de falar assim, pô, quer saber? Vou convocar o Neymar, então eu vou tentar fazer um jeito de colocar o Neymar pra jogar. Né? E igual eu falei no último vídeo, o Neymar acho que não vai ser titular. Ele vai ser o cara que ele pode começar o jogo e depois sair no intervalo, ou ele vai ser o cara que vai entrar nos 60 minutos, 70 minutos. E você ter um Neymar para entrar nos 70 minutos é importante. Porque o Neymar, sendo esse jogador que eu acho que ele vai ser de meia cerebral do time, vai ser muito importante. Mesmo ele sendo convocado como atacante, eu acho que o Neymar vai ser usado mais como um meia, como um falso 9, assim, sabe? Aquele jogador que fica atrás do centroavante, que vai armando jogadas. Eu acho que ele vai ser esse jogador. O estilo Modric era, na época que estava no Real Madrid e o Ancelotti comandava. Acho que vai ser o estilo Modric, sabe? Esse jogador mais cerebral, que joga, que sabe comandar, que sabe articular o jogo. Acho que vai ser um pouco assim. E aquilo, a gente está debatendo sobre isso há 8 minutos já, sobre o Neymar. E agora, até quando eu ia gravar esse vídeo, eu falava, cara, acho que eu vou falar assim. Pronto, o Ancelotti já ter pensado, pronto, chamei o Neymar, agora é como o Neymar. E eu acho que não vai ser não, sabe? Eu acho que o Ancelotti, ele deve ter um plano. Ele vai, parece que tem um filme, né? Ele tem um plano. Mas eu acho que o Ancelotti, ele vai pensar em alguma coisa pra fazer o Neymar jogar o melhor. Não vai querer queimar o Neymar, não vai querer falar, olha, viu? Coloquei o Neymar, mas não fez nada, agora vocês param de encher o saco. Acho que não. Eu acho que o Neymar, o Ancelotti, ele tem uma ideia de jogo. E o negócio é agora o quê? O Neymar se cuidar, né? Pô, já que já tá na seleção, se cuida agora então. Conseguiu o seu objetivo. Vamos agora se cuidar e vamos tentar dar o máximo na seleção. Vamos fazer igual o Messi fez, né? Com a Argentina. A Argentina jogava para o Messi, mas o Messi também jogava com a Argentina. Acho que dá pra fazer isso. Dá pra colocar o Neymar na seleção, mas não colocar ele como jogador principal. Acho que ele sim vai ser o jogador principal. Midiaticamente, o Neymar vai ser o jogador principal da seleção. Mas dá pra usar ele sem ser um jogador central no estilo de jogo. Dá pra você colocar o Neymar como um jogador que vai armar jogadas, mas às vezes dá pra você... Pô, olha o tanto de jogador que você tem. Vini Júnior,
Luiz Henrique, Ryan, Matheus Cunha, Igor Thiago, Casemiro, Bruno Guimarães. Dá para você colocar muitos jogadores nesse estilo de jogo e confundir os jogadores. Pô, será que ele vai jogar em cima do Neymar? Vai jogar em cima do Vini Júnior? Sabe? Eu acho que ter o Neymar mudando agora de ideia, acho que é uma boa coisa. Sabe? Então acho que vai ser bem interessante ter o Neymar agora vendo esse sentido de usar ele sim como um jogador, como uma peça importante, mas não principal. Porque eu acho que, voltando a falar o que eu estava falando no início do vídeo, a seleção brasileira não pode ser a seleção que vai ser a seleção voltada para o Neymar. A seleção brasileira tem que ser uma seleção. Tem que ser os melhores jogadores. Não colocar só em um jogador. Porque se o Neymar machuca, e aí? Vai fazer todo mundo. Não dá. Então, eu acho que agora a ideia é como a gente pode construir uma seleção brasileira boa e usar o Neymar como um plus. Não sei se essa ideia é minha boa, mas eu acho que vai ser isso. Igual eu falei, a minha ideia foi mudando quando eu estava fazendo o vídeo de convocação. Mas eu acho que agora a ideia de ter o Neymar vai ser uma arma secreta. Igual tinha o Endrick, que eu falei no último vídeo. Que o Endrick... Eu tô fazendo referência a muito vídeo. Pô, se você assistiu o meu último vídeo, vai lá assistir, que tá muito legal. Mas eu falei que o Endrick pode ser essa arma secreta. O Neymar pode ser nossa arma secreta também. Nossa arma secreta, né? Todo mundo já sabe o que ele vai fazer. Mas é a nossa arma, o nosso bônus, assim. Então acho que vai ser interessante ver como que a seleção brasileira vai atuar com o Neymar em campo. Bem, mas essa é a minha opinião, né, sobre o Neymar. Eu quero saber de você, qual é a sua opinião? Você aí está feliz ou triste com a convocação do Neymar? Você convocaria ou não o Neymar para a Copa do Mundo? Deixa aqui nos comentários para a gente comentar, né, bater um papo sobre isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, que é muito importante. Compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal e vamos continuar falando sobre isso, porque Copa do Mundo, amigo, tá só começando e vai ter muito vídeo aqui pra gente falar não só sobre seleção brasileira, mas sobre outras seleções e sobre outros campeonatos, né? Porque a Premier League tá acabando. Quem vai ganhar? Arsenal ou City? E a Champions League? Arsenal ou PSG? O que será que vai acontecer? Nos vemos no próximo vídeo.